A fase Z de Dragon Ball começa com uma das maiores revelações da obra. Goku não era só um garoto estranho com cauda, ele era um alienígena, ele tinha outro nome, e ele pertencia a uma raça guerreira chamada Saiyajin. Mas no meio de tanta informação, existe um detalhe que foi completamente esquecido. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Dal do Dragão. O fato é que o Raditz não foi à Terra porque estava com saudade do seu irmãozinho caçula, o qual ele até mesmo desprezava. Ele precisava era de mão de obra. Pouco tempo antes, ele e os outros Saiyajins tinham encontrado um planeta que deveria render uma boa grana na venda. Eles queriam atacá-lo, mas com apenas 3 Saiyajins teriam dificuldade. Então Raditz se lembrou de Kakaroto. Essa missão foi o gatilho de toda a fase Z, só que depois que o Raditz morre, esse planeta misterioso nunca mais é mencionado. Vegeta e Nappa escutam tudo pelo rastreador, mas não discutem como a invasão agora se tornou ainda mais complicada. Pelo contrário, quando Nappa levanta a questão de reviver o Raditz, Vegeta pergunta se isso era uma piada. E assim, a história nunca respondeu que planeta era esse. E como a história nunca respondeu, os fãs começaram a especular. Entre os suspeitos, o primeiro seria o próprio planeta onde o Vegeta e o Nappa estavam atacando antes de irem para a Terra. Só que isso é bem improvável, porque se aquele fosse o planeta misterioso, a viagem do Raditz perderia o sentido. Vegeta e o Nappa pareciam ter dominado aquele planeta com facilidade. Parece mais uma conquista comum. Não tem nenhum sinal de que eles precisassem do Raditz, muito menos de Goku. Já o alvo citado por Raditz representava um desafio real para os Saiyajins. Outro suspeito é Namekusei, e isso porque existiam Namekuseidins com cerca de 3.000 de poder de luta, e além deles, existia o Nil, com absurdos 42.000, um valor extremamente quebrado para aquele ponto da história. Nil sozinho superava com folga a soma de Raditz, Nappa e Vegeta, tornando qualquer confronto um suicídio para o trio Saiyajin. No mangá não, mas no anime mostra que ainda haviam outros Namekuseidins do tipo guerreiro, e eles chegavam aos 10.000 de poder de luta. Então Namekusei justificaria totalmente a cautela dos Saiyajins ao buscar reforço. Mesmo usando a forma Ozaru, ainda não seria fácil. Nail sozinho conseguiria derrotar o Ozaru do Raditz e lutar contra o Ozaru do Nappa. Só que o principal problema é se eles sequer conseguiriam se transformar. E Namekusei não anoitecia, pois não tinha lua e sim 3 sóis. Então os Saiyajins precisariam criar aquela lua artificial que emitia raios Bloods. Mas não sabemos se o Nappa e o Raditz eram capazes disso. Só vimos o Vegeta usando a técnica. E assim que ele a criava, seu poder despencava. Então mesmo o Ozaru do Vegeta não teria sua capacidade total. Mas apesar de fazer sentido no quesito poder, a chance de ser Namekusei é bem baixa. Quando Vegeta e o Nappa descobrem que o Piccolo estava envolvido na morte do Raditz, eles até comentam que isso explicava melhor a derrota dele, mas não fazem nenhuma ligação entre Piccolo e o planeta que eles pretendiam invadir. Eles apenas dizem que os Namekuseidins têm poder acima da média e habilidades mágicas. Se Namekusei fosse realmente o alvo anterior, seria natural que comentassem algo sobre isso. Na verdade, quando o Goku se aproxima do campo de batalha e o Vegeta manda o Nappa matar o Piccolo, ele diz que é porque podiam ir a Namekusei depois em busca de outras esferas. Se Namekusei fosse o planeta misterioso, Vegeta não deveria achar que tinham possibilidades razoáveis de conseguir as esferas lá. Se quando eram 3 eles não conseguiam conquistar o planeta, com apenas 2 seria ainda mais improvável. Além disso, Namekusei também não parecia ser um planeta valioso para venda. O planeta ainda estava se recuperando de um grande desastre natural ocorrido anos antes, e os Namekuseidins ainda tentavam replantar as árvores de Agiza. Mesmo a Terra, que tinha um ambiente muito melhor, era considerada apenas razoável, boa o suficiente, já que existiam planetas muito melhores do que ela. Então, em termos de dar trabalho para os Saiyajins, Namekusei até que se encaixa, mas acaba falhando em todo o resto. O anime adicionou mais um planeta à discussão, o planeta Arlia, mostrado no episódio 11. Nesse filler, durante a viagem para a Terra, Vegeta e Nappa acordam a se aproximarem de um planeta que, segundo as suas informações, seria bom para venda. Então eles decidem descer até ele. Chegando lá, eles descobrem que o planeta estava em péssimas condições por causa de um rei tirano. E não demorou muito para eles chegarem ao rei e matarem todo mundo. E ao concluírem que aquele planeta não prestava mais, decidem explodi-lo completamente do espaço. Então é impossível que Arlia seja o planeta citado por Raditz. Vegeta e Nappa dominaram Arlia com muita facilidade, enquanto o planeta misterioso era um desafio. Mas esse filler acaba servindo para mostrar que Vegeta e Nappa não precisavam de Raditz ou Goku para a maioria das conquistas. Isso torna o planeta misterioso ainda mais impressionante, já que ele exigia um esforço que planetas comuns não exigiam.
Outro planeta que aparece como hipótese é o planeta Zoom, o planeta natal do Pui Pui. E ele tem uma lógica interessante. O Sr. Kaiô disse que um dos segredos da força dos Saiyajins era a gravidade de 10 vezes do seu planeta natal. Então, o planeta azul, possuindo também essa gravidade 10 vezes maior, poderia produzir habitantes mais fortes. E também o fato do Babidi ter recrutado não só o Pui Pui, mas também outros membros dessa raça, indicaria que eles eram uma raça poderosa. E tudo isso explicaria a dificuldade dos Saiyajins em conquistá-lo. Mas a mesma característica que torna Azul interessante também enfraquece as suas chances. O Sr. Kaiô se impressionou quando o Goku conseguiu pular na gravidade de 10 vezes, e justamente por isso ele passou a considerar o Goku alguém promissor. Isso indica que uma gravidade dessas não era comum, e se não era comum, ela seria excessiva para a maioria das raças compradoras em potencial. Na saga Buu e também na saga Moro, o planeta é mostrado como um lugar inóspito. Quantos compradores conseguiriam viver bem em um planeta com essas condições? Então é muito provável que Zoom não fosse um bom negócio para a maioria das raças do universo. Os capangas do Moro disseram que o tesouro que roubaram era a única coisa de valor nesse planeta, então eu acho que as chances dele ser o planeta misterioso também são baixas. E finalmente o planeta mais citado entre os fãs, Yardrat. E ele é o mais interessante porque parece conectar pontos soltos da história. Quando Goku volta à Terra e conta como conseguiu escapar da explosão de Namekusei, ele diz que foi porque pegou uma daquelas naves redondas e foi parar em Yardrat. Vegeta então diz que as forças especiais Ginyu deviam estar atacando o planeta quando receberam a ordem de ir a Namekusei, e por isso as naves já estavam programadas para voltarem para lá. Isso prova que Yardrat era um alvo ativo do exército do Freeza naquele período. Então dá para imaginar que a missão original era dos Saiyajins, mas como eles se desviaram para a Terra, Freeza teria designado as forças especiais Ginyu para completar o trabalho. Vegeta também diz que os habitantes de Yardrat tinham técnicas misteriosas, então o planeta podia ser difícil de conquistar não por ter muito poder bruto, mas por ter habilidades incômodas. E como o teletransporte do Goku foi aprendido lá, fica fácil imaginar por que invadir aquele planeta seria complicado. Então Yardrat acaba sendo o que melhor se encaixa na narrativa. Porém, ainda existem alguns argumentos contra Yardrat ser o planeta misterioso. Um deles é que o Raditz falou que os nativos eram fortes. Já Vegeta, quando descreve os habitantes de Yardrat, diz que eles eram fracos. A tradução oficial realmente diz que os habitantes eram fortes, mas o original não diz isso. Raditz diz somente que os Saiyajins teriam dificuldades, sem especificar os motivos e sem afirmar que os habitantes em si eram poderosos, como se tivessem um alto poder de luta ou coisa parecida. Ainda assim, eu acho que esse argumento ainda tem valor. Se o problema fosse algo como quantidade, por exemplo, isso não explicaria a dificuldade da invasão Saiyajin. A Terra também era bastante populosa. Mesmo assim, os Saiyajins enviavam bebês com poder de luta baixo para dominar e exterminar os habitantes de planetas como ela. Então os habitantes desse planeta misterioso também precisavam ser poderosos. Outro argumento é que a fala do Raditz parece indicar que os próprios Saiyajins haviam descoberto o planeta recentemente, e que a iniciativa de invadi-lo era deles, e não uma ordem direta do exército de Freeza. Claro que quando o Raditz apareceu na história, Freeza e o seu império ainda nem tinham sido pensados pelo Toriyama, né? Não à toa os Saiyajins se gabavam de ser os mais fortes do universo, algo que não se encaixa com o que é revelado na saga seguinte. Ainda assim, levando em consideração informações posteriores, Vegeta talvez estivesse conduzindo operações próprias, serviços sem nota, por fora, para acumular recursos sem o conhecimento de Freeza, possivelmente já pensando em uma futura rebelião. Se fosse uma missão oficial, talvez não fizesse sentido eles se preocuparem tanto com a dificuldade, a ponto de fazerem viagens de meses pelo espaço apenas para recrutar um Saiyajin mais fraco que eles. Bastava avisar o exército do Freeza e pedir os reforços. E além disso, também não há nenhuma sugestão do Vegeta de que Yardrat fosse o planeta que ele queria atacar anteriormente. E quando o material oficial não responde, o fandom responde. Dragon Ball Multiverse pega esse gancho abandonado e transforma em construção de mundo. Não vou me aprofundar no fan mangá aqui, mas nesses universos alternativos o planeta misterioso recebe um nome, Helior. E a ideia funciona porque Helior cumpre bem as condições do mistério. Ele é um planeta tecnologicamente avançado e por isso possui uma força de defesa poderosa, além de recursos e segredos que interessavam ao Freeza. É uma história interessante. Mas voltando ao lado oficial da coisa, qual era o planeta misterioso afinal? Yardrat é o que melhor se encaixa, mas pra mim, a verdade é que não era planeta nenhum. Toriyama nunca pensou em mostrá-lo porque nunca existiu uma ideia desenvolvida sobre ele. O Toriyama precisava de uma razão para o Raditz aparecer, revelar a origem do Goku e iniciar a fase Z. Só que assim que o Raditz morre e a informação sobre as esferas chega ao Vegeta e ao Nappa, esse planeta deixou de ter função narrativa. Ele nunca mais é mencionado porque ele não era um planeta de verdade. Ele era uma justificativa, um
dispositivo de roteiro. E mesmo se existisse alguma ideia desenvolvida sobre esse planeta, o lucro da venda de um planeta se tornou irrelevante diante da possibilidade de se tornar imortal com as esferas do dragão. Os novos plots da invasão Saiyajin na Terra, a ida na Namekusei e o confronto com Freeza se tornaram muito mais interessantes do que ele. Dragon Ball Super também torna a existência desse planeta misterioso ainda mais difícil, e isso porque ele complica retroativamente a própria ideia de comércio planetário. Shin revela que existem apenas 28 planetas com vida inteligente no universo 7, e isso cria uma inconsistência enorme com a lógica antiga do Império do Freeza. Se o universo é tão vazio assim, fica difícil sustentar a ideia de um comércio universal de compra e venda de planetas. Para quem esses planetas seriam vendidos? Quem é que estava comprando? 28 é um número muito baixo para sustentar um comércio universal de planetas. O planeta misterioso pode até nunca ter existido na prática, mas o conceito de um mundo forte o bastante para preocupar os Saiyajins no início da fase Z ainda possui potencial. A franquia poderia transformar essa ponta solta em uma história futura com outros personagens, ou talvez explorar o passado da obra, com os Saiyajins e os antigos alvos do exército do Freeza. Mas agora eu quero saber de você, o que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. E aqui na tela vão aparecer mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Diego e te vejo no próximo vídeo aqui no DAO do Dragão.